Eu tinha uma fascinação por ficar olhando para o céu, por, é, sabe, ver as estrelas, essas coisas assim. E finalmente fiz uma disciplina de astrofísica, né, que era o que eu queria. E aí eu odiei. Isso é uma coisa que eu acho sempre importante eu falar. Eu não passei na primeira seleção que eu fiz. Não pensem que vocês não podem fazer seja o que for, né? Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, um Menina nas Profissões. E hoje é dia da professora, do professor. E em homenagem a esse dia tão importante, nós convidamos a professora Catemari Diogo da Rosa. Obrigada, professora, por aceitar o convite. E se apresenta brevemente para a gente. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou Catemari, né? Meu nome é Catemari Rosa. E podem me chamar sempre de Catemari. Eu sou professora de Física na Universidade Federal da Bahia. E sei que mais tem. Como é que eu posso começar me apresentando para vocês? Eu sou uma pessoa que adora física, gosto muito, 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 muito de física, mas também gosto de muitas outras coisas. Então, eu venho trabalhando com como tentar fazer com que outras pessoas também gostem de física, também se interessem por física, aprendam física. E, assim como eu gosto de muitas outras coisas, eu quero também trazer várias outras coisas para a física. Então, eu faço um trabalho, eu entendo assim, que eu faço um trabalho que é um pouco dessa interlocução da física com outras áreas e de trazer pessoas para a física e também de tentar ajudar a física a mudar um pouco enquanto área de conhecimento, porque a física também tem alguns problemas. Então, assim, como compreender esses problemas e trabalhar para que esses problemas sejam eliminados. Então, eu acho que é isso que eu tento fazer. Então, professora, você cursou Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como foi que você decidiu fazer o curso de Física, que às vezes é um pouco incomum a gente decidir, eu quero fazer Física. E quais foram os seus maiores desafios aí nesse início? Bom, essa às vezes as pessoas têm umas respostas assim, ai, não sei, eu tenho uma resposta muito mais elaborada de como escolheu. Para mim foi muito fácil, muito tranquilo escolher fazer física. Eu não tive esses dilemas que as pessoas têm quando, na minha época, era vestibular, hoje em dia é Enem, o que eu vou fazer, sabe? Eu não tive isso. Porque quando eu era criança, assim, eu tinha uma fascinação por ficar olhando para o céu, por sabe, ver as estrelas, essas coisas assim. Então, em um momento, eu aprendi que quem gostava dessas coisas, quem estudava essas coisas, eram as pessoas da astronomia. Então, eu decidi que eu queria fazer astronomia. Aí, eu gostava também, desde criança, de coisas que eram assim, que eram difíceis, que eram desafios, sabe? Eu queria fazer coisas que eram, assim, desafiadoras. E aí eu aprendi que física era uma coisa difícil, porque existe sei lá, essa ideia geral, não vou dizer estigma, mas uma ideia assim generalizada de que física é um negócio super difícil. E aí então, como eu gostava de astronomia, e aí eu descobri assim que física é um negócio difícil e tem uma parte aí, né, da física, tem uma coisa que é um pouco meio junto e tal, isso quando eu era criança, né? Que é a astrofísica, que é como se fosse um pedaço da astronomia, como se fosse um pedaço da física, e é uma coisa mais difícil. Então, essa era a minha ideia, e aí eu decidi que eu queria ser astrofísica. E isso eu tinha, assim, quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos de idade, e eu sei que eu tinha esses 8 anos porque eu tinha um caderno quando a gente estava na escola, naquela época, não sei se faz mais isso hoje em dia, mas a gente pegava um caderno, assim, e escrevia
um monte de perguntas, uma em cada folha, uma em cada página, assim, no caderno, e numerava, assim, botava uma, e passava para as colegas e para os colegas. E aí a gente pegava no final do ano, né, o que o pessoal tinha escrito. E eu lembro de ter visto um caderno, e a gente também preenchia o próprio caderno. E eu lembro de ter visto, anos depois, um desses cadernos mesmo, de quando eu tinha 8 anos, e estava lá, que eu queria ser astrofísica quando eu crescesse. A pessoa nem sabia direito, né, o que era astrofísica, mas era isso que eu queria ser. Só que eu pensei isso lá aos 8 anos e depois, pronto. Para mim aquilo era tranquilo. Eu passei pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio querendo ser astrofísica. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu estudei numa escola técnica. Então, eu fiz um curso que era de secretariado. Eu sou técnica em secretariado. Quando eu estava no ensino médio, eu trabalhei na área, eu era afiliada ao sindicato das secretárias do estado, e eu sou natural de Porto Alegre, então eu era afiliada ao secretário, ao sindicato das secretárias do estado do Rio Grande do Sul, trabalhei durante meu ensino médio inteiro, e aí essa escola técnica, ela era uma escola técnica federal. Na época, ela chamava Escola Técnica de Comércio. E ela ficava dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela era, assim, fisicamente dentro da URGS e também enquanto estrutura, ela pertencia à universidade, né? E aí, no primeiro ano do ensino médio, essa escola, ela estava assim num prédio que era provisório e tal, e ela ficava atrás da faculdade que na época era de economia, administração, contabilidade e ciências atuariais. E ela ficava lá nos prédios assim meio espalhada. Isso no meu primeiro ano do ensino médio. E era no campus central da URGS. Então, era uma experiência que eu saí de uma escola de bairro pública, estadual, e fui, assim, para o centro, no primeiro ano do ensino médio, né? Fui para o centro da cidade, tá dentro do campus universitário, e é isso, como eram prédios espalhados, era andar dentro do campus. Então, eu saí da oitava série, na minha época era até a oitava, eu sei que hoje tem nono ano, né? Então, eu saí da oitava série e fui para dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso significa eu transitava pelos prédios, eu almoçava no RU, jantava no RU, eu comecei a trabalhar dentro da universidade, e aí você acaba tendo também contato com coisas assim que são do universo da universidade, né? Eu lembro que eu fui, já para entrar na escola técnica, eu fui, na época se chamava assim, bolsa carência, então era bolsista carência. E o setor de assistência social era num prédio lá, que em frente tinha uma portinha assim que eu olhei, que é aquilo, e era a sede regional da SBPC. E aí, eu lá no primeiro ano do ensino médio, aí eu fui, entrei naquela portinha um dia, vi coisas assim, coisas de ciência, que legal. E aí, então, eu me associei à SBPC, quando eu estava no ensino médio. E aí eu recebi o jornalzinho da ciência, que eu nem sei se existe hoje ainda, que a gente recebia em casa, jornal da ciência. Então, eu comecei a ter essas coisas que não são, de modo geral, de uma vivência que a gente tem no ensino médio regular. E aí eu via também coisas, por exemplo, palestras, seminários, essas coisas assim. E tinha, no Instituto de Física da URGS, um programa que era física para secundaristas, porque naquela época o ensino médio se chamava segundo grau, então era secundaristas. E aí, então, era um curso que era gratuito, e era por um semestre. Então, na verdade, era assim, tinham 2 cursos, um num semestre e outro no outro, tratando diferentes partes da física. E aí eu soube disso, porque também eu tinha essa maior facilidade de ter acesso a essas informações. Então, eu participei desse Física para Secundaristas. Só que isso já foi no meu segundo ano que eu estava na escola técnica. E aí o que acontece é que no segundo ano a escola técnica se muda, sai daquele prédio provisório e ganha um prédio próprio, vai para outro campus. Então, antes eu estava no campus central, aí a gente vai para outro campus, e aí o prédio é instalado junto ao prédio do... até pulei um negócio aqui, porque lá era atrás da faculdade de economia, administração e tal,
E do lado, assim, tinha o observatório astronômico, o observatório astronômico antigo, que então ele não é um observatório de fazer pesquisa, ele é um observatório que é usado para divulgação científica, tem sessões abertas ao público. Então, quando eu estava lá no primeiro ano, eu fui nesse observatório que ficava ali, porque era junto. Aí depois, quando foi para o segundo ano, mudou o prédio, e aí a gente ficou junto ao planetário. Então, a escola técnica ficou atrás do prédio do planetário. Então, eu estava no segundo ano e eu ia para o planetário direto, assim, eu faltava aula, sabe? Eu dizia, tem uma aula, assim, aí falta aula e vou e assistir as sessões, que eram sessões infantis para escolas, que era o que tinha de manhã. Eu estudava de manhã. E aí eu assistia muitas sessões. Teve um período que eu assisti todas as sessões que tinha disponíveis no planetário, porque eu podia entrar de graça, né? E aí assistia. Então, aquela coisa que eu estava lá, que eu queria fazer física, depois eu continuei alimentando e fui tendo várias oportunidades ao meu redor, né? Então, também são poucas as pessoas que têm a oportunidade de estar dentro do Instituto de Física, quando eu fiz esse curso, por um ano, no ensino médio, fazendo experimentos, tinha experimentos, aulas e coisas assim, dentro do Instituto de Física. Depois, quando eu entrei na física, então foi meio que uma coisa assim, meio que uma coisa assim, mais ou menos, porque eu fiz o primeiro vestibular para física e eu não passei no meu primeiro vestibular. Isso é uma coisa que eu acho sempre importante eu falar. Eu não passei na primeira seleção que eu fiz. E aí eu passei para um outro curso numa outra instituição, que era o curso de matemática. Aí eu fiz um ano de matemática enquanto eu estudava, fiz vestibular de novo e aí eu entrei na física. Então, a minha primeira opção era física, mas eu não entrei na primeira vez que eu fiz. Então, é possível a gente não passar em Enem, não passar em coisas, e em algum momento você pode entrar, e isso não faz muita diferença na sua carreira, na sua vida, é super, assim, tranquilo. Outra coisa, ainda essa semana eu estava falando sobre isso com alguém que está pensando em ir para a área de exatas, uma estudante de ensino médio, e aí eu disse para ela, também não se preocupe se você perder alguma disciplina quando você entrar na universidade. Eu, mesmo lá tendo feito um ano de matemática, né, quando eu entrei na física, eu perdi a primeira vez que eu fiz cálculo 1, eu reprovei na disciplina. Isso também não teve problema nenhum na vida, assim, não tem nada demais a gente ser reprovado em disciplina. E aí entrei, então fiz cálculo 1, fiz outras disciplinas e finalmente fiz uma disciplina de astrofísica, né, que era o que eu queria. E aí eu odiei. Então, assim, achei chato pra caramba. Detestei a tal da astrofísica, só que eu já estava fazendo física e aí já estava super apaixonada por um monte de outras coisas na física. E é por isso que eu digo assim que eu gosto de física, mas não quer dizer que eu gosto de tudo que tem na física. Tem muita coisa dentro da física. Nas ciências, de modo geral, você tem muitas coisas. Então você não vai gostar de tudo na sua área, você vai gostar de algumas coisas, assim, né? Preferencialmente da maior parte, mas não quer dizer que uma pessoa que faça física gosta de tudo de física. Então, se tem alguma coisa aí que quem está assistindo que não gosto disso, não gosto dessa parte, tudo bem. Não quer dizer que você não goste de física necessariamente. Então, essa é a minha curta resposta para dizer assim como é que eu acabei indo para física. Pois é, isso acontece muito com a biologia também, que as pessoas falam, eu não vou fazer biologia porque tem botânica. Eu, por exemplo, não gosto de botânica, mas fiz, pronto. Já fiz, já passou. Se me perguntarem alguma coisa, talvez eu saiba responder, talvez não. Mas é isso, continuo sendo bióloga como tantos outros profissionais que acabam se especializando no que realmente gosta. Sim. Mas, seguindo aqui as nossas perguntas, o nosso projeto foi um projeto que nasceu na física, ele veio de uma professora do Instituto de Física, justamente porque ela sentiu essa falta de mostrar a representatividade das mulheres nas exatas. Então, eu queria perguntar para você, como é que você vê hoje a presença feminina na física, a presença de mulheres negras na física? Bom, infelizmente, a presença ainda é desproporcional,
né? De mulheres brancas e de mulheres negras e de mulheres de outras etnias, no Brasil e no mundo, né? Não é um problema só no cenário nacional. Então, ainda temos poucas mulheres na física. E apesar de, às vezes, a gente ter uma noção assim de que, mas hoje em dia tem mais, isso não é muito verdade. Quando a gente olha para trás, assim, olha ao longo das décadas, a gente vê que o número de 20% mais ou menos se mantém na física, de mulheres na física. Então, mulheres em geral, maior parte mulheres brancas. Né? Então, quando a gente vai falar de mulheres negras na física, o número é irrisório, é muito pequeno, e a gente não sabe qual é esse número. Essa é uma coisa importante. Assim. É muito recente, no Brasil, a gente ter coleta de dados que tragam o perfil racial, né, étnico-racial das pessoas que fazem ciências. Então, a física se inclui nisso. É muito recente a gente ter os dados que falam qual é a composição étnico-racial da física no Brasil. A gente começou a ter uma coleta de dados no Lattes, né, na plataforma Lattes, que é uma plataforma que congrega aí os currículos de profissionais da academia brasileira, em 2013. Então, isso é muito recente. E assim, já tem agora algumas análises, mas são muito poucas ainda. Então, continua sendo uma luta. Assim. Então, como eu vejo, ainda vejo como um espaço muito grande de disputa, né? Ainda nós vivemos numa sociedade, quando eu digo uma sociedade brasileira, que é uma sociedade sexista, homofóbica, racista, classista, e a física, a ciência brasileira, a física brasileira, ela reproduz isso. A física não é algo que está dissociado da sociedade. Se a gente vive numa sociedade que é racista, a física vai refletir isso. Né? Então, vai refletir isso, por exemplo, no número de pessoas que a gente vê fazendo física, vai refletir isso no número de pessoas que a gente escuta falar sobre, né? Quando a gente olha assim, ouve falar sobre físicos e físicas, quem são essas pessoas? Raramente a gente vai ver alguma pessoa que seja negra. Então, a gente não aprende também nas universidades, nem nas escolas sobre físicos e físicas negras. Então, a física reflete isso. Então, continua sendo um cenário que é muito desolador, né? Revoltante também, porque se você pensa assim, o que significa, né? Quanto é que tinha que ser? Como é que tinha que ser essa distribuição? Por que tem pouco? O que significa dizer que 20% é pouco? 20% de mulheres, no geral, é pouco. É pouco porque, no Brasil, a maioria da população, mais de 50% da população, é de mulheres. Né? A maioria da população, mais de 50% da população, é negra. Então, eu espero que em todas as esferas, em todas as coisas no Brasil, essa proporção se mantenha. Se essa proporção não se mantém, significa que existem outros fatores, que existem fatores que não são assim aleatórios, não é do nada, não é normal, que esses números não sejam os mesmos. Então, tem alguma outra coisa. No caso da gente ter um número baixíssimo de pessoas negras na física, é um reflexo extremo do racismo que a gente tem no Brasil, um racismo que é estrutural e que impede, então, em várias etapas dessa estrutura acadêmica, que pessoas negras cheguem até os cursos de física e sigam as carreiras de física. Então, para mim, é assim, é isso, é desolador, esse cenário é desolador e é, assim, sei lá, cansa também, né? É muito cansativo. Que mais meninas possam se inspirar vendo esse vídeo, outros vídeos de mulheres
brancas e negras que são fantásticas e que possam ir para a ciência e cada vez quebrar mais ainda esses tabus de que a ciência é elitista, de que a ciência é branca, que a ciência é só de homem. Porque não é. A ciência ela é um mundo diverso, então ela tem que ser feita de pessoas de diversos jeitos, de diversas caras, tudo diverso. Deveria ser, né? Ela Sim. deveria ser. Ela não é, na verdade, ela não é diversa, mas ela deveria ser diversa. Ela é diversa de conteúdo e, infelizmente, ainda não é diversa em questão de seres humanos que fazem parte dela. Mas, seguindo aqui, você foi para o seu mestrado em ensino de filosofia, história e das ciências pela UFBA. E como foi aí sair um pouco da exata e ir mais para uma área de humanas? E conta aí um pouquinho de como foi esse período do seu mestrado. Sim e não. Assim, não saí tanto, né? Na verdade é o seguinte, então eu estava na física, eu fiz a licenciatura em física, sou licenciada em física, então licenciatura, né, aquele curso que é voltado para formar docentes em física. Quer dizer, licenciatura forma docentes de modo geral, licenciatura em física para formar docentes em física. E aí teve uma disciplina na graduação, um curso que eu fiz na graduação, que foi de epistemologia da física. E daí eu me apaixonei pela parte de epistemologia, de filosofia da ciência. Eu disse, nossa, é isso que eu quero estudar na vida. Aí eu pensei, aonde que eu vou arranjar um curso para estudar isso? Porque veja que eu sou assim, né? Eu me apaixonei por um negócio, pronto, é isso que eu quero da minha vida, e aí eu, pronto, vou naquilo. Aí eu fui procurar, e eu ainda morava em Porto Alegre, eu fui procurar, bom, aonde tem? Aqui não tem, na URGS não tinha. Aí tinha uma possibilidade, por exemplo, na faculdade de filosofia, lá na URGS, mas aí seria um mestrado em filosofia, e aí eu olhei e disse assim, não, gente, eu não tenho uma formação em filosofia, eu não posso, eu não vou dar conta de fazer essa seleção para um mestrado em filosofia, e era para estudar filosofia, e eu poderia ter uma possibilidade de estudar filosofia da ciência como, sabe, algo assim, que não era o foco do programa. Eu disse, não, esse não dá para mim. Eu fui procurando, aí fui para a internet procurar, e eu achei um programa que era de ensino, filosofia e história das ciências na UFBA, aqui na UFBA, na Federal da Bahia, e era no Instituto de Física. Naquela época, esse curso ficava no Instituto de Física. É um curso que ele é da UFBA e da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, é de duas instituições. E na verdade, apesar dele ser sediado no Instituto de Física, ele é também interdepartamental, assim, porque ele é do Instituto de Física, do Instituto de Biologia, da Faculdade de Filosofia e acho que tinha um instituto de matemática também, agora não vou lembrar, mas ele tinha, assim, vários institutos e departamentos. Aí eu disse, nossa, é isso que eu acho que eu quero. Aí eu vim para Salvador. Então eu vim como aluna especial. Então, aluno especial é quando a gente está, assim, tem um programa de pós-graduação e eu posso me inscrever em disciplinas daquele programa sem ter entrado ainda no mestrado. Então, eu não tinha entrado no mestrado. Eu me matriculei em, acho que 2 ou 3 disciplinas, agora eu não vou lembrar. E aí, então, eu fazia as disciplinas como se fosse estudante do programa, mas eu não era matriculada. Então, eu não estava desenvolvendo um projeto de pesquisa, eu estava só fazendo as disciplinas, porque eu queria conhecer o programa, queria conhecer a cidade, né? Eu queria, assim, saber se era aquilo mesmo que eu queria. E aí, então, eu vim e fiz isso. E aí, eu lembro que a minha pesquisa na época, e depois eu fiz a seleção e entrei no programa, e a minha pesquisa era justamente sobre, assim, porque a URGS, o curso de licenciatura em física da URGS tinha essa formação que integrava assim, no sentido de ter disciplinas, né, que oferecem discussões sobre filosofia da ciência, sobre epistemologia. E o Instituto de Física da UFBA também.
Então, esses eram currículos de formação de professores e professoras que eram relativamente inovadores nesse aspecto. Eram dois polos, assim, no Brasil, que tinham, na formação da graduação, essas oportunidades de discussões dentro do currículo de filosofia da ciência. Então, eu fui estudar justamente sobre a filosofia da ciência na formação docente, né? E fui pesquisar esses dois espaços, assim, que eu estava. E, então, é uma mudança que não foi, assim, tanto uma mudança, eu não saí do que eu estava fazendo, porque pode parecer, quando a gente vê filosofia, a gente acha que não tem nada a ver com as questões das ciências, e pensar, ciências exatas, mas é isso, tem muita possibilidade dentro das ciências exatas e dentro da física. Então, quando eu venho para cá e começo a estudar história da ciência e filosofia da ciência, essas coisas eram conectadas, e por isso é o nome do programa Ensino, Filosofia e História das Ciências, porque é como essas coisas conversam e estão conectadas, é pensando numa perspectiva de integração desses ramos, né, do conhecimento. Então, foi assim, não foi algo muito distante, embora claro, eu tenha tido algumas, assim, teve alguns baques, né, que eu tinha que fazer disciplina na faculdade de filosofia também. Então, estudar, assim, no primeiro semestre, estudar aqueles textos de filosofia, né, eu lembro que daí, pronto, já me apaixonei por outra coisa, porque é aquela coisa, né, a pessoa se apaixona, eu me apaixonei por filosofia da linguagem, eu disse, meu Deus, que coisa sensacional que é a filosofia da linguagem. Aí, eu lembro que eu fiz uma disciplina lá, estudando Wittgenstein, aí, nossa, era muito sensacional, assim, mas era muito difícil também. Então, eram leituras que, para mim, assim, eu tinha que ler muitas vezes, tinham coisas assim que, aí quando a gente ia para as discussões, eu, nossa, olha só, isso aqui nem tinha percebido. Então, é muito maravilhoso, assim, pelas possibilidades de conexões que você faz e pelas estruturas de pensamento assim que você desenvolve, são formas de pensar diferentes, formas de articular o pensamento, formas de olhar para problemas, para o conhecimento que vão agregando. Então, não é completamente distinto, conversa, mas tem suas peculiaridades. Então, para mim, isso foi uma coisa muito boa, assim, de poder ter esses diferentes olhares, né, sobre as questões que me interessavam dentro da área de ensino de física. E você seguiu para um segundo mestrado e também um doutorado em Science Education na Columbia University, nos Estados Unidos. E como é que foi isso de fazer o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos? Conta um pouquinho aí pra gente. Foi assim. Então, bom, saí lá de Porto Alegre, vim para Salvador. Porto Alegre é uma cidade que tem 80% mais ou menos da população se declara como branca. Aí eu chego em Salvador, que é essa cidade que tem mais ou menos 80% de pessoas que se declaram como negras. Então, para mim, foi uma coisa assim muito. Eu cheguei aqui e eu vi muita gente negra, né? Quem não é de Salvador e já veio aqui pode entender o que eu estou falando. E quem é daqui muitas vezes não percebe isso, porque está aqui, viveu aqui, então não vê isso, assim, de como é diferente de outros lugares. E aí aquilo para mim foi um impacto muito grande, né? Eu disse, nossa, quanta gente negra, uma coisa assim, né? Pessoas que se parecem comigo. Beleza, ótimo. Isso assim, eu cheguei em Salvador, isso eu lembro muito bem, conta essa história, porque eu cheguei aqui numa quarta-feira, e aí eu tinha um celular, e eu fiquei no Pelourinho, eu cheguei numa quarta-feira, assim, logo que eu cheguei. Cheguei numa quarta-feira, tinha reservado um albergue no Pelourinho, estava lá no Pelourinho. Aí fui num shopping que tem naquela região ali central, e não tinha uma loja da operadora que eu tinha celular, que eu queria comprar um chip. Aí muita gente, né? Aquela coisa, Pelourinho, depois ali na praça, perto da Praça da Piedade, que é esse shopping, muita gente negra, legal. Aí me disseram, olha, tem loja dessa operadora no Shopping Barra. Aí eu, tá bom. Aí na sexta-feira eu fui no Shopping Barra. Aí quando eu entrei, pra mim aquilo foi assim um negócio,
que lugar é esse? Porque cadê toda aquela gente negra que eu vi na rua, que eu tenho visto todos os dias? Era um lugar que eu só via gente branca. Aquilo para mim foi uma coisa assim muito, muito impactante na minha vida, assim, sabe? Porque é muito gritante. Hoje em dia, eu sei, né, que é aquela coisa da gente estar mais acostumada, às vezes, com o olhar. Tem pessoas negras também no shopping bar, só que são tão poucas em comparação com quando você vê a cidade, que quem é de fora pode notar, ou pelo menos quem teve esse impacto, assim, de ver muita gente negra, quando chega lá, nota que não tem. Você vê os seguranças, você vê pessoas trabalhando na limpeza, que são negras, você vê algumas atendentes, poucas pessoas comprando. Então, é uma coisa, assim, que para mim foi muito impactante. E aí, eu termino o mestrado e começo a trabalhar como professora visitante na UFES. E aí também, nesse meio tempo, eu me aproximei um pouco, assim, do Instituto Steve Biko, que é um instituto que tem aqui em Salvador e que tinha um programa, né, que foi o pioneiro nesse movimento que teve na década de 90 de cursinhos pré-vestibulares populares, e no Steve Biko são cursos pré-vestibulares para pessoas negras, além de outras coisas, que o Steve Biko faz muitas coisas, mas eles estavam assim, a gente estava organizando para formar um programa que fosse relacionado às ciências exatas, que era o Oguntec, foi uma coisa assim, do surgimento do Oguntec. Então, isso ao longo do período que eu estava fazendo o mestrado aqui. Termino o mestrado, entro na UFES como professora visitante, e uma estudante minha quer pesquisar sobre mulheres na ciência. Nunca me interessei particularmente em olhar sobre mulheres na ciência, mas vamos lá. Aí, então, foi quando eu comecei a ler mais sobre mulheres na ciência, e aí, né, essa história toda tem um sentido, né? Eu tava falando de Porto Alegre, vem para cá, não sei o que, esse que tem um sentido. Aí essas coisas, assim, combinam, e eu começo a pensar, e as mulheres negras na ciência, né? E as mulheres negras na física? Daí olha, eu quero saber mais sobre isso. Daí pronto, aí eu começo a ler, tentar buscar, faço revisão, procuro em tudo que é periódico, eu não encontro na literatura nacional, seja em ensino de ciências, nos estudos culturais, nos periódicos de temáticas feministas e de gênero, eu não encontro nada falando sobre mulheres negras nas ciências. E aí eu fico assim, como assim? Aí eu começo a olhar a literatura internacional. E aí eu começo a encontrar várias coisas, particularmente nos Estados Unidos. Eu encontrei também coisas assim do Reino Unido, mas nos Estados Unidos eu encontrei muita coisa. E aí eu digo, meu Deus, eu quero saber mais sobre isso. Aí pronto, vai a outra paixão. Aí a pessoa diz assim, não, agora eu quero saber tudo sobre mulheres negras nas ciências. E aí, então, eu encontro um trabalho, encontro uma tese lá de uma professora, de uma pesquisadora, e daí eu disse, esta mulher, eu quero saber mais sobre ela. Eu vou lá, procuro os artigos dela, coisas assim, procurei dissertação, tese, tudo dela, eu queria ler tudo. E eu disse, eu quero estudar mais sobre isso. E aí eu faço um projeto de pesquisa, então, para saber mais sobre mulheres negras na física. E aí eu faço seleção do doutorado no mesmo programa que eu estava. Minto, agora eu menti aqui um pouco. Eu fiz a seleção do doutorado no mesmo programa, e eu não passei, de novo as coisas do não passar, né? Não passei na seleção que eu fiz com um projeto que era sobre currículo oculto. E aí eu não passei e continuei, porque foi então daí, estava na UFES, continuei trabalhando, e aí eu fiz a seleção de novo na UFBA, nesse programa, para olhar para mulheres negras cientistas. E aí, fiz esse projeto, vou fazer a seleção, e aí um amigo meu me manda um e-mail dizendo, olha, um amigo meu que estava na Austrália, na época, ele já tinha voltado, acho que ele ainda estava na Austrália, fazendo doutorado, um amigo meu de Porto Alegre, ele disse, olha, abriu seleção para o doutorado pleno no exterior. E aí eu disse, vou ver isso, quero saber mais sobre isso. E aí eu peguei e me inscrevi, porque então eu já estava com essa coisa de que eu tinha visto,
Porque mesmo com o projeto que eu fiz aqui para a UFBA, era tudo baseado nessa literatura que eu havia encontrado nos Estados Unidos. Inclusive, o projeto que eu fiz aqui era para entrevistar mulheres negras nos Estados Unidos, não no Brasil. Porque naquela época não tinha ainda essa, por exemplo, como eu falei, né, 2013 que se coloca a raça no Lattes. Então a gente não tinha ainda essas discussões aqui no Brasil, e eu não tinha como obter dados assim numéricos sobre a população negra nas universidades. Era difícil saber quem eram mulheres negras nas universidades, nos institutos de física. E eu lembro que fazer aqui uma coisa, né, que vocês não conhecem, vocês aí que são jovens, não sabem, mas na época, olha a pessoa, né, bem falando da idade, na época existia uma rede social que era o Orkut. Então, no Orkut, né, que era essa rede social que existia na época, eu fiz a pergunta sobre se as pessoas conheciam pessoas negras, professores e professoras negras nos institutos de física, e a reação foi bem ruim, assim, foi horrorosa. Várias pessoas disseram que era uma bobagem eu perguntar aquilo, bem nesse clima de ciência não tem cor, e que disseram que tinham várias pessoas negras que eram professoras de física. Disseram, na UFBA tem uma professora de física negra, por exemplo, no Instituto de Física. Aí eu, sim, tinha uma e era eu saí e estou agora na UFES. Então, eu lembro de ter feito isso. Então, o meu projeto, mesmo quando submeti aqui para a UFBA, era para olhar mulheres negras nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe, desde a década de 70, uma associação nacional lá, que é a Sociedade Nacional de Físicos e Físicas Negras e Negros, né? E tem dados de quem, desde, assim, de todo mundo que se formou em física. Então, sabe o número de pessoas que se formaram, pessoas negras que se formaram em física nos Estados Unidos. E de mulheres, tinha um banco de dados que tinha uma pesquisadora que tinha começado a fazer há algum tempo já, então já era um banco de dados que já tinha praticamente todo mundo, todas as mulheres negras que tinham feito física, e em que ano elas se formaram, onde elas se formaram. Então, você tinha todas essas informações. E então já era, desde o início, uma ideia fazer a pesquisa lá. E aí, quando eu recebo essa notícia de que está aberto aí o edital de seleção, que era da CAPES, né, para a bolsa de doutorado pleno no exterior, eu vou me inscrever, né? Aí eu me inscrevi, e é um processo longo, é um processo CAPES Fulbright, e é um processo bem longo, assim, tanto que desde que eu comecei até sair o resultado, eu entrei na UFBA, entrei no doutorado na UFBA, comecei o doutorado na UFBA, e só depois que saiu o resultado, e daí eu tranquei o doutorado na UFBA. Mas, então, fiz essa seleção, e eu lembro que a gente tinha que viajar até Brasília para fazer entrevista, né? São várias etapas, e é uma coisa bem bacana, assim, essa parceria CAPES Fulbright, porque você tem algumas coisas que a CAPES banca, né, que a CAPES paga, que é a maior parte, assim, né, que são as taxas escolares. Então, eu não paguei um centavo pelos meus estudos, e as universidades nos Estados Unidos são pagas. Então, todas as minhas taxas escolares, assim, matrícula numa disciplina, taxa de matrícula, todas essas coisas eram pagas pela CAPES. E eu tive também minha passagem de ida e de volta também foi paga pela CAPES, e eu recebia a cada 3 ou 4 meses, eu recebo uma bolsa. É como, assim, tem o valor mensal da bolsa, mas a gente recebe tudo de uma vez, de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. E, por outro lado, a Fulbright tinha várias coisas, tinha algumas contrapartidas, assim, também. Então, quando a gente se inscreve numa instituição nos Estados Unidos, a gente tem que pagar, né? Você paga para... Eu não estou falando da matrícula, estou falando, assim, só para se candidatar a uma vaga, você tem que pagar. Então, isso custa caro. E eu lembro que a gente podia se inscrever em até 5 instituições. Então, a Fulbright pagava as inscrições para essas 5 instituições. A gente faz, na verdade, um pacote, né, com todas as informações, documentações que precisa para
para participar daquela seleção, porque são duas coisas assim, separadas, deixa eu explicar. E eu vou explicar bem esse pedaço, porque assim, essa coisa de estudar no exterior é muito assim, nossa, como faz? Como é? De onde vem? É um negócio assim super impossível. Então, eu vou falar que é para as pessoas saberem assim, que é possível. Tem muita burocracia no sentido. Deixa eu mudar a palavra, não é burocracia, tem muitos passos administrativos, assim, não é burocracia, mas tem muitos passos. Então, a coisa que eu sempre digo é leia edital, preste muita atenção e faça uma listinha, assim, de todas as coisas que você tem que fazer e vá marcando, porque é muita documentação, muito prazo, coisa para ver data, então tem que ficar muito atento, assim, a esses detalhes, né? Mas, então, a gente podia se candidatar, mandar a documentação para essas 5 instituições, e essa é uma etapa, entrar na universidade. E a outra etapa é conseguir a bolsa. Então, são 2 processos diferentes, porque você pode conseguir a bolsa, por exemplo, faz toda a seleção para conseguir uma bolsa, mas não consegue entrar na universidade. Então, aí você não ganha a bolsa. São 2 coisas distintas. Uma é o processo aqui do governo brasileiro que faz a seleção, e a outra coisa é entrar na universidade. É como se fosse uma seleção, você mandando as coisas diretamente para a universidade. A diferença, a grande diferença, é que você não está pagando para fazer esse envio, você não faz esse envio, quem faz é a própria Fulbright, faz esse envio para você, e então toda essa administração, assim, fica a cargo desses proponentes da bolsa, no caso, CAPES Fulbright. Então, eu recomendo, assim, se tem alguma coisa dessa nossa conversa, assim, para ficar, não pensem que vocês não podem fazer seja o que for, né? Um doutorado, um curso, às vezes até um evento, que seja participar de um congresso no exterior. Busquem formas, porque pode ter auxílios. A gente não sabe, às vezes, desses auxílios, que tem muitos auxílios por aí. É uma coisa mesmo de pesquisar na internet, buscar, e tenta, porque a pior das hipóteses do que pode acontecer é você não conseguir. Isso é a pior coisa. Pronto, não consegui, fim, acabou. Mas então tenta, porque às vezes vai. Então, tem isso. Bom, pagar minha passagem, pagar minhas taxas escolares. E quando eu digo minhas taxas escolares, é coisa assim da ordem de 60 mil por semestre, mais ou menos, 60 mil reais por semestre. Então, é caro. É uma coisa que eu jamais na minha vida teria possibilidade de pagar. Não teria como. E aí, então, fiz a seleção, passei e fui trabalhar com aquela professora, porque eu tinha me apaixonado pelas coisas todas e lido todos os artigos e a tese, catado tudo. Aí eu mandei e-mail para ela e disse, olha só, né? Quer dizer, na verdade eu já tinha mandado e-mail para ela quando eu comecei a ler as coisas dela, eu disse, nossa, achei super legal, tá, não sei o quê. E aí depois, quando teve a seleção, eu disse, olha só, tá tendo essa seleção, você topa trabalhar comigo, assim, eu posso tentar trabalhar com você? Ela pode. Então, foi minha orientadora, a professora Felícia Mensa, e então, assim, foi muito bom. E aí, então, assim, eu fui para Nova York, que eu fui para a Universidade de Colômbia, e aí, assim, tem essa coisa que os sistemas educacionais são um pouquinho diferentes, e nos Estados Unidos você tem várias como dizer assim, várias possibilidades, né, de formação. Tem, por exemplo, se a gente pensa na graduação, eles têm lá uma coisa de major, que a gente não tem, né, que é quase como fazer 2 cursos em 2 áreas, mas se a maioria das disciplinas você faz em uma área, então aquele é o seu major. Então você é formado com um major em alguma coisa e um minor em alguma outra. Então eu posso fazer, por exemplo, física e dança. Então, eu posso ter um major, a maior parte das minhas disciplinas foi em física e uma outra parte foi em dança. É uma coisa que a gente não tem no Brasil. Então, estou dando esse exemplo só para dizer que tem coisas assim que são diferentes da gente. E nisso,
Na instituição que eu estava, por exemplo, a questão do mestrado e doutorado, porque eu estou falando isso para explicar o porquê que eu tenho esses 2 mestrados. Então, uma coisa que não é muito comum lá nos Estados Unidos, como é no Brasil, você faz uma graduação, aí você vai, faz uma seleção e faz um mestrado. Aí você vai, faz uma seleção e faz um doutorado. Isso não é muito comum. O que é mais comum é você faz uma seleção para pós-graduação, e aí você faz o mestrado e o doutorado. Então, eu entrei no doutorado, mas aí, no meio do caminho, eu faço também um mestrado. Então, tem, assim, os requisitos do mestrado que eu tenho que fazer, aí eu faço, e aí, e os requisitos para o doutorado, e aí eu faço. Então, eu tive 2 formaturas, por exemplo, tive formatura, aquela coisa bem filme americano, sabe? Uma coisa assim, aquele negócio cheio de gente, com um povo com aquela roupinha, com aquele chapéuzinho. Então, eu fiz isso no mestrado, e depois teve a formatura do doutorado, que eu não fui na formatura. Porque eu já tinha voltado para o Brasil, eu disse, eu não vou viajar para os Estados Unidos só para fazer a formatura, porque eu não sou rica, né? E então, é por isso que eu tenho o mestrado em ensino de ciências e o doutorado em ensino de ciências. Então, isso é uma característica que não é geral nos Estados Unidos. Na instituição que eu estava era assim, e aí eu tenho um mestrado que é do Teachers College, que é, assim, é uma faculdade, uma faculdade de educação, e o doutorado é da Universidade de Colômbia. O Teachers College faz parte da Columbia, mas são 2 instituições diferentes, mais ou menos, é uma outra estrutura, mas o Teachers College é meio que autônomo, e aí tem a Columbia, e aí uma certificação é por uma instituição e a outra certificação é por outra. E aí eu tenho o que seria lá no doutorado, a gente tem que fazer essa coisa que meio que um major e um minor, né? Então eu tinha que fazer pro meu, no caso do mestrado, eu tinha que fazer uma área, uma área das ciências, e a que eu escolhi foi a física, então eu fiz disciplinas de física, e a outra, que era meio que o minor, assim, eu fiz em estudos de gênero. Então, eu fiz várias disciplinas no departamento de estudos de mulheres. Então, é isso, assim, em relação à formação. E aí, isso é bacana, que é, de novo, meio que naquela pergunta que você falou lá do mestrado, foi para uma outra área. Então, eu vou agregando coisas de áreas que são correlatas, e isso me ajuda a pensar, eu acredito, espero, de forma a fazer mais relações com os fenômenos educacionais e sociais que estão envolvidos na física, né? Então, isso ajuda, assim, nessa formação. E aí foi isso, fiz o doutorado lá, foi pesquisando sobre mulheres negras na ciência, especificamente como é que se dá a construção de identidade científica de mulheres negras, físicas. Então, eu trabalhei com esse construto, que é a identidade científica. Então, daí lá fui eu também, né, pesquisar sobre as coisas da área da psicologia. Então, isso é uma coisa que eu fiz. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar agora, né, que por causa desse momento, eu sei que é um vídeo, está gravado, vai ficar aí para a história, a gente nunca sabe quantas pessoas estão assistindo, mas se vocês têm acompanhado algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, agora uma coisa que está uma discussão lá de proibir nas escolas que se ensine teoria crítica da raça. E o meu trabalho é fundamentado na teoria crítica da raça. Então, eu fui para os Estados Unidos e eu estudei teoria crítica da raça. A Universidade de Colômbia, onde eu estava, uma das professoras de lá, na Faculdade de Direito, é a Crenshaw, que é considerada uma das fundadoras da teoria crítica da raça. E aí eu trago a teoria crítica da raça por ensino de física. Aí, mais tarde, eu publico lá nos Estados Unidos um artigo que é numa revista de pesquisa em ensino de física, que vai ser um dos primeiros artigos que vai estar falando de teoria crítica da raça no ensino de física. E aí eu acho máximo agora, assim, agora, 2021, neste momento em que estamos, que tá essa coisa, assim,
teoria crítica da raça, não pode falar nos Estados Unidos, está uma super discussão, então, bloqueando, não é bloqueando o que se fala, né? Mas é como vou dizer assim, bloqueando, não é essa palavra, é outra. É proibindo em algumas escolas, em alguns estados, e aí a gente, nossa, que coisa surreal. E a gente teve esse ano, recentemente, aqui no Brasil, pela primeira vez, aí, o lançamento de um livro que é dos fundamentos, que reúne alguns textos dos fundamentos da teoria crítica da raça, a gente tem traduzido para o português. Isso é uma coisa ótima, né? E que eu espero que ajude também a gente a entrar mais, assim, que pesquisadores e pesquisadoras aqui entrem mais nessa discussão. Então, eu volto para o Brasil em 2013, e 2012, 2013, e aí bom, é isso, porque eu sei que você vai me perguntar, não vou continuar falando. Então, já vou para essa pergunta, que foi mais ou menos por aí, em 2012, 2013, quando você finalizou aí a sua formação nos Estados Unidos. E como foi encerrar esse ciclo da sua vida? E você retornou logo ao Brasil ou ainda ficou finalizando algumas coisas? Como é que foi, mais ou menos isso? Não, você retorna logo, você não pode finalizar nada, porque funciona assim, quer dizer, você não pode, depende. Mas então, eu era bolsista, né, CAPES Fulbright, e aí tem toda uma questão, por exemplo, do visto, com que você vai, eu fui com o visto J1, e aí, assim, termina o meu prazo, e pela CAPES eu terminei, fiz a minha defesa, eu tenho 30 dias para voltar para o país, né, então isso é uma coisa importante da gente pensar quando se candidata a essas bolsas, né, que são do governo. Porque o que significa essas bolsas do governo? E eu falei esse valor, né, que eram aí das minhas taxas escolares, até para a gente entender que é o seguinte, quando a gente está falando de uma bolsa é uma bolsa, é um programa de assistência, assim como a minha bolsa de doutorado é similar a uma bolsa do programa do Bolsa Família, né? É uma bolsa que estão me dando ali, estão me dando, tá? Né? É algo que, assim, que é quase que um presente, eu entendo, da população brasileira. Então, é o dinheiro de todo mundo que está ali para pagar os meus estudos. E aí a gente tem a responsabilidade e o dever, inclusive legal, de retornar para o país. Então, eu fui, a população brasileira bancou os meus estudos, gente que pessoas que não tiveram a possibilidade de, por exemplo, concluir o ensino fundamental, contribuíram financeiramente para que eu concluísse meu doutorado, né? E então esse dinheiro é um investimento que o país faz. Isso significa, quando a gente fala em bolsa, paga bolsistas, e eu estou falando do exterior, mas bolsistas no Brasil também, bolsistas de iniciação científica, bolsistas de mestrado, de doutorado, essas bolsas são dinheiro que são dos impostos das pessoas, que são para investir na formação, no nosso caso, científica do Brasil. Então, é para investir no país, para a gente ter cientistas, para a gente ter pessoas que vão trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas no país, né? Então, entendo dessa forma. E aí, então, a gente tem o compromisso, a gente tem que voltar. Tem algumas exceções, assim, que às vezes você pode pegar e pedir uma extensão, mas, assim, são situações muito específicas que daí você tem que ver lá com o seu técnico, a sua técnica da CAPES, para ver o que você pode fazer. Mas você precisa voltar para o Brasil, e não só voltar para o Brasil, como ficar aqui por algum tempo. Eu não me lembro agora quanto tempo eu tinha que ficar. Acho que 2 anos. Acho que eram 2 anos. Não é nem o mesmo tempo que eu fui, porque eu fiquei 5 anos, mas eu acho que eu tinha que ficar 2 anos aqui. E também nem pedem que seja trabalhando ou não, só tem que voltar e ficar aqui no Brasil. Então, eu volto, e aí eu fico um tempo assim, eu não quero fazer mais nada da minha vida, eu não quero absolutamente nada. Aí eu volto, vou para casa da minha mãe e fico lá, eu só quero assistir Netflix, é só o que eu quero. E faço isso por um tempo. Aí vem uma amiga minha, bióloga, como você, as biólogas que vêm
Eles ávidos da gente. Eles assim, olha só, Catemari, tem um concurso aqui em Campina Grande. E ela tinha sido minha colega no doutorado, Roberta, professora Roberta. Aí ela disse, tem um concurso, vem para cá, Campina Grande é ótimo, é uma cidade maravilhosa, né, no interior da Paraíba. Eu disse, Roberta, mas eu não quero trabalhar agora, Roberta, eu estou cansada. Por quê? É muito estressante um doutorado. Né? Um doutorado em condições normais é muito estressante. Um doutorado quando você está no exterior, com pouco dinheiro, né? Longe das pessoas, que você não escuta português e que você já fica assim, não quer. Tem uma hora que você não aguenta mais, que você. Não importa onde você esteja, eu acho que com todo mundo acontece isso no doutorado. Você não quer mais, você não quer mais saber de nada, você não aguenta. É muito estressante. Doutorado é um processo que eu sempre digo assim, seja lá qual for o projeto que você vai fazer, tem que ser um projeto que você ame muito, porque você vai odiar em algum momento. Então, se já é uma coisa que você gosta mais ou menos, eu acho que é bem difícil você concluir, né? Então, tem que ser uma coisa que você ame muito, que você esteja muito apaixonada por aquilo, porque daí você vai sofrer, assim. E quando eu digo aqui sofrer, não é sofrer dessas coisas que acontecem no processo de doutorado e que são evitáveis, porque tem muita coisa do processo que é evitável, que não deveria acontecer, é um sofrimento que não deveria acontecer. Mas tem um sofrimento que acontece que eu acho que é inerente ao processo de aprendizagem, assim, porque é muito tempo se dedicando para uma coisa específica, muito específica, né? Doutorado é a gente estudar uma coisa que é assim, é um pontinho bem pequenininho, assim, da nossa área de conhecimento, que é enorme, aí você pega uma coisinha bem pequenininha e fica ali olhando profundamente para aquilo durante 4 anos, 5 anos, 6 anos, você fica olhando para aquilo e trabalhando com aquilo, você acaba sabendo muito sobre aquilo e cansa muito, é muito cansativo, é um processo que dá um desgaste emocional muito grande. Então, quem tiver aí no doutorado, ou depois, quando vocês estiverem no doutorado, quem está vendo agora e ainda vai um dia entrar, não pense que é só você que está passando por isso, né? E acaba, o doutorado acaba, ainda bem. Então, ele acaba, e eu costumo dizer assim, que pode ser uma coisa terrível, né? Mas uma tese é só uma tese. É a mesma coisa que, assim, uma dissertação é só uma dissertação. Não é, assim, a maior coisa da sua vida. Não é a coisa mais importante da sua vida. Não é. Então, eu sei que bate um desespero quando a gente está ali fazendo, mas a gente tem que tentar, às vezes, se afastar, assim, e pensar e ver que qual é o tamanho daquilo, a dimensão daquilo na nossa vida. Não vale a gente sofrer muito por aquilo ali. É só uma tese, gente. Um monte de gente faz tese. Um monte de gente que às vezes a gente nem acha que é lá essas coisas assim, a gente tem tese. Tem. Então, assim, por que a gente não vai fazer? Sabe? Dá para fazer. É uma coisa que dá para fazer. Não é para ser um fim do mundo. Não é para ser um prêmio Nobel. Não. É um pedacinho de contribuição do conhecimento. Vai lá, faz o seu trabalho, termina e fique bem. Mesmo com cansaço, com estresse, que vai ter, mas fique, assim, sabe, bem, fique aí centrada, centrado. Então, voltei, estava cansada, eu queria, assim, era umas férias, não queria ficar numa coisa, assim, sem parar, sabe? E aí, Roberta vem com esse negócio de, vem para Campina Grande. Aí eu vou e faço o concurso em Campina Grande. E foi bem nesse período, assim, porque era período de São João. Campina Grande é uma cidade que tem o maior São João do universo. E então eu fui, amei Campina Grande, adorei, e aí passei no concurso e aí fui trabalhar lá. E aí estava super apaixonada por Campina. E aí, só que assim, eu gosto da área de pesquisa. Fiz doutorado, é essa coisa que a gente sofre, né, tem um certo sofrimento, mas também é uma coisa muito prazerosa fazer pesquisa. É muito bom ler as coisas assim, e aí você entende um negócio. Quando você entende as coisas, e aí quando você começa a fazer conexões e você começa
às vezes, coisas que tenham dados empíricos ou dados de qualquer forma, que você começa a analisar os seus dados. É tão maravilhoso analisar os seus dados quando você começa a ver assim, as coisas e a conectar com suas referências. É muito, é uma sensação muito boa. É muito até particular, assim, porque é uma sensação sua, é você, não é com ninguém, não é nem dividido com ninguém, é uma coisa assim, é um prazer pessoal muito grande, sabe? Pesquisar é muito bom, é muito bom. Dá dor de cabeça, cansa, mas é muito bom. E aí, lá em Campina Grande, a gente não tinha pós-graduação em ensino de física, na área de ensino de ciências. E aí, pelo menos na Universidade Federal de Campina Grande, que era onde eu trabalhava. E aí, o que acontece quando a gente não tem assim a pesquisa, a pós-graduação, fica mais difícil a gente fazer pesquisa, né? E aí eu queria ir para um lugar onde eu tivesse um programa de pós-graduação. E aí teve concurso na UFBA. Eu disse, eu vou fazer. Aí eu vim e fiz o concurso na UFBA. Aí eu fiz concurso aqui, passei no concurso aqui também, e aí eu vim para cá. Aí eu vim para Salvador e aí estou aqui. Aí agora eu estou no programa, então vim para cá, tá? E assim, o primeiro ano foi bem difícil, né? Porque eu tinha muitas disciplinas, quer dizer, eu tinha uma quantidade assim, de disciplinas, mas todas as disciplinas que eu estava dando pela primeira vez. E eram disciplinas relativamente pesadas, assim. Então foi um semestre que foi um primeiro ano que foi assim muito complicado para mim do ponto de vista do cansaço mesmo que eu tive, porque preparar a disciplina é uma coisa que é muito desgastante, né? E ainda mais disciplinas como as que eu estava dando, que eram disciplinas assim que exigiam muita leitura, muito material, muitas fontes diferentes para eu conseguir montar as aulas. Então, foi um primeiro ano bem, assim, pesado. Mas foi bom, foi muito bom. E adorei trabalhar naquelas disciplinas. E aí, então, depois continuei e tenho... agora eu estou no programa de pós-graduação, então esse mesmo programa que eu vim lá para fazer o mestrado, aí agora eu sou professora nesse programa, e então assim, tá sendo muito bom trabalhar aqui na UFBA. Tem isso. E você também faz parte de referências teóricas feministas, pós-críticas e decoloniais, e é pesquisadora e membro nacional da Organization of Gay and Lesbian Scientists and Technical Professionals e da Associação também Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas dessas duas organizações, dos objetivos. Então, vou falar assim, vou dar um passo atrás, antes de responder essa, para falar dessa coisa das organizações profissionais. Né? Lembra quando eu falei lá que lá no ensino médio eu descobri a SBPC e aí fiquei, me associei à SBPC e fiquei participando de coisas, recebendo informações. Foi quando eu comecei a entender um pouco do que eram essas associações, né, profissionais, assim. Aí depois, tanto que quando eu termino, lembram lá, antes de terminar ainda o ensino médio, que eu fui do sindicato, das secretárias, eu sempre tive, assim, minha mãe é uma pessoa que, quando eu cresci, a minha mãe, assim, era uma pessoa que trabalhava, ela é servidora pública, estadual, e eu sempre via ela participando de assembleias e de coisas de movimento sindical, então, eu sempre tive para mim como que essa era uma coisa importante, assim, participar de associações, no caso da minha mãe, associações de funcionários, de sindicato. Então, isso foi algo que eu acabei trazendo para a minha carreira acadêmica também. Então, as associações profissionais, eu acho que são coisas que, desde que você está pensando em termos de áreas de ciências, desde que você está na graduação, é importante conhecer a sua associação profissional, entender o papel, porque existe um papel político de fazer parte das associações, e também um papel acadêmico, né? Porque essas nossas sociedades são sociedades profissionais acadêmicas e políticas. E elas, em certa medida, vão
contribuir para os caminhos que as nossas áreas vão ter. Então, a gente tem que fazer parte disso, né? E aí, então, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Física. Então, as associações profissionais são muito importantes, inclusive, né, na SBF, eu agora sou secretária de ensino da SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física. E eu acho, assim, super interessante pensar, me pensar enquanto secretária de ensino, porque há pouco tempo eu era estudante de graduação. Para mim, assim, faz pouco tempo que eu era estudante de graduação e fui nos meus primeiros eventos organizados pela SBF. Então, a gente tem muito essa sensação de que essas coisas são coisas distantes quando a gente está estudando, de que essas sociedades profissionais são coisas distantes. E eu sugiro que se aproximem desde cedo para entender como é que funciona, para fazer parte, sabe, dessa comunidade, porque a gente está em comunidade. Então, eu procuro sempre estar com a minha comunidade. Eu penso que, porque a ciência tem isso, né? É uma atividade que se faz de forma coletiva. Então, você precisa entender quem é a sua comunidade. E eu acho que isso vem também de algo que nos é, assim, em certa medida, ancestral, estar com os nossos, né? Estar entre os nossos. E mesmo que muitas vezes a gente não se sinta representada dentro dessas associações, porque, de novo, eu encontro uma mulher negra sendo minoria, né, super minoria dentro da física, eu quero estar na SBF, quero que a SBF me represente e quero que outras pessoas que se parecem comigo, que se sentem como eu me sinto, vejam que esse é um espaço que é delas também. Então, eu acho importante a gente estar nesses espaços. Então, eu faço parte da SBF, é minha sociedade profissional, assim como faço parte de algumas outras associações, porque tem isso, a gente não é uma coisa só, né? A gente é um monte de coisinhas. Minha formação acadêmica reflete isso um pouco, né? Esse monte de pedacinhos de áreas de conhecimento que podem parecer separadas, mas que elas se juntam para me ajudar a olhar o mundo e a pensar o mundo. Então, eu faço parte da SBF, eu faço parte da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e eu faço parte também, então tem essa minha comunidade, digamos, mais local aqui no Brasil, e faço parte de comunidades nos Estados Unidos, porque eu terminei o doutorado, eu vim, mas eu continuo com as minhas conexões nos Estados Unidos e continuo participando ativamente da comunidade de ensino de física nos Estados Unidos. Então, eu faço parte da APT, que é a Associação Americana de Professores e Professoras de Física, e participo ativamente, sou membro do Comitê de Ensino de Física Internacional lá, por exemplo, né? Participo dos congressos que acontecem anualmente da APT. Então, assim, tem uma participação bem ativa por lá, e participo também dessa que eu nunca sei falar o nome, já até me ensinaram, nunca sei falar essa sigla, que é NOGLS-PT, ou TP, uma coisa assim, um desses dois, que é uma associação profissional para pessoas gays, lésbicas, em áreas técnicas, que são profissionais em áreas técnicas. Então, eu sou uma mulher bissexual, eu sou casada com uma mulher, e isso também faz parte de mim, e é importante a gente, então, achar essas nossas comunidades e os nossos grupos e fortalecer. Porque, então, veja, então, dentro da física, então, eu sou uma mulher negra, bissexual, eu vou colocando, assim, vários grupos minoritários dentro desse espaço, e que eu preciso encontrar onde estão os meus e as minhas, né? Encontrar as minhas comunidades. E aí, então, para mim, isso é uma coisa muito importante, porque é dentro desses
espaços, ainda que separados, que eu vou me fortalecendo em um aspecto ou em outro, e vou aprendendo também a lutar por várias coisas, né? Tanta coisa que a gente tem que lutar, mas para lutar por um espaço melhor, né? De maneira geral. Porque, como eu já disse antes, a ciência e os espaços em que a gente está dentro da ciência, dentro da academia, serão reflexos do que a gente tem na sociedade de forma mais ampla. Então, a gente vai ter, dentro das associações profissionais, todas elas, né, a gente vai ter reflexos dessas opressões, sejam de quais ordens forem, sexista, homofóbica, transfóbica, racista, capacitista. Então, a gente vai ter todas essas coisas, né, elitista, e tentando, assim, ver como mudar isso, assim, ou como tentar enfrentar essas coisas, porque eu não sei se mudar é algo que é possível, né? Se eu seguindo aqui o meu referencial que me guia, que é a teoria crítica da raça, não é possível. Pode parecer uma fala assim pessimista, mas não é. Então, uma das coisas da teoria crítica da raça, uma das ideias fundamentais, é de que o racismo é algo que é estrutural e faz parte da constituição da nossa sociedade e que não vai acabar, né? Mas o fato de eu entender que isso não vai acabar não significa que eu não possa enfrentar o racismo. Então, é entender como a gente pode enfrentar essas opressões nesses espaços. E também para aprender quais as opressões que a gente realiza, né? Porque conforme a gente vai navegando nessas diferentes associações profissionais, também você vai vendo, você vai identificando alguns privilégios que você tem, que eu vou identificando alguns privilégios que eu tenho e de que maneira eu reproduzo certas opressões. Então, façam parte dessas associações. É muito bom. Você conhece gente bacana, você amplia assim, seus horizontes, suas ideias, seu entendimento do outro. Então, essa é um pouco a minha coisa com as associações profissionais. Assim. Seguindo um pouco nessa linha de representatividade, a gente não pode deixar de falar que atualmente você e outras mulheres negras, como a Bárbara Carini, Jaqueline Góes e outras gerações mais novas que estão vindo, são uma representatividade importante para as futuras gerações. E eu queria que você falasse um pouquinho da questão desse, vamos dizer, nesse último ano a gente está tendo um grande aumento dessa visibilidade, pelo menos, porque a gente está colocando mais a nossa cara. A gente teve a oportunidade de conhecer mais pessoas, apesar de estar distante. Aqui dentro do projeto, a gente teve essa oportunidade de conhecer outras pessoas, pessoas de diferentes representatividades, seja étnicos, raciais, ou sejam pessoas do grupo LGBT. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Tem uma surpresa que vai... Não, assim, corta essa parte, Vladimir. Eu ia falar, mas esse vai sair depois. Porque vai ter uma entrevista com uma indígena, só que o seu vídeo vai sair depois do dela. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância para essas gerações que estão crescendo, vendo esses movimentos cada vez mais, vamos dizer, metendo a cara e falando: nós estamos aqui, nós existimos e somos tão potentes quanto vocês possam imaginar ou não. Eu acho que assim, tem várias coisas, né, aí para a gente pensar. Uma delas é que eu acho que a gente sempre teve aqui, sempre, né, meteu as caras, e a gente sempre teve o potencial, mais do que isso, mais do que ter o potencial. A gente, quando pensa, não nessa história desse tempo presente ou recente, a gente entende que as pessoas negras contribuíram, né, muito para a humanidade. Então, assim, existe uma genialidade que está nos nossos sangues aí há muitos séculos, há milênios. Mas tem todo um movimento, né, sociopolítico de
tentar apagar nossa história, de tentar apagar os nossos conhecimentos, de tentar apagar nossa genialidade e efetivamente tentar nos apagar, né? Então, quando a gente fala nessa representatividade, ela é o que a gente tem feito, assim, tem lutado ao longo dos séculos, e quando eu digo lutado, é lutado mesmo, assim, porque é um enfrentamento de vida e morte, né? Nós, pessoas negras no Brasil, somos assassinadas. As pessoas indígenas são assassinadas em números proporcionalmente muito maiores do que as pessoas brancas. É um projeto de se exterminar as pessoas negras, as pessoas indígenas. E é um projeto de exterminar não só os corpos, então, com o assassinato físico, mas de exterminar intelectualmente. Então, de exterminar as nossas formas de pensar, de exterminar formas de agir no mundo, formas de interagir, formas de se relacionar. Então, o que eu posso, pensando assim, nas próximas, né, gerações, para que elas olhem também assim para trás e ver que o que eu estou fazendo agora não é novo. Esses movimentos que a gente tem feito agora, a gente tem mudado as mídias, a gente tem essas redes sociais agora, e mudam as mídias, mudam um pouco as pessoas, mas esses movimentos estão há muitos séculos, as pessoas estão lutando e estão trabalhando e trazendo o que a gente fica aí chamando de representatividade, né? E a gente segue sendo assassinada. Então, para as futuras gerações aí é entender que eu acho que é importante compreender que essa é uma luta que é contínua, né? Que não, infelizmente, então eu coloco aqui como algo que desculpa, mas não vai ser muito mais fácil, sabe, para vocês assim, não vai. Pode parecer às vezes um pouco mais fácil, mas quando a gente não muda a estrutura, não fica muito mais fácil. A gente fica pontualmente, uma coisa pode facilitar ou não, né? Mas é doloroso de qualquer forma. Então, é doloroso ainda vocês que estão chegando agora, vocês estão chegando agora como se eu estivesse aqui há muito tempo, né? Nossa, sou aqui super a anciã, sou uma pessoa jovem ainda, tá? Relativamente jovem. Então, é entender que é isso, não é algo que é recente, pensar nessas coisas de representatividade. Tem tantas pessoas tantas mulheres negras que lutaram antes. A gente vai ocupando espaço, a gente ocupa espaço e nos matam do mesmo jeito, sabe? Então, não quero tirar assim, não quero desanimar as pessoas, mas eu quero que elas não se enganem, assim. Minhas avós, bisavós, as pessoas aí lutaram, nossas antepassadas lutaram e a gente está lutando e tem que continuar. Mas esse é o movimento, eu acho que esse é o movimento. E é isso, assim, né? Se a gente pensa num tempo histórico, assim, dessas centenas de anos em que isso está acontecendo, é bem complicado. Mas quando a gente pensa em milênios, se a gente pega essa perspectiva, assim, de milênios, a gente, né, e agora falando aqui nós, pessoas negras, nós descendemos aí de reis, de rainhas, e não estou falando aqui reis e rainhas no sentido europeu, né, dos súditos, mas no sentido não no sentido europeu e feudal, e no sentido da monarquia, de dominar os povos, mas no sentido de ter riquezas e intelectualidades negras. E quando a gente pensa também em representatividade, nesse movimento que a gente está tendo aí com as redes sociais,
e que a gente tem todo ano, né, essa coisa assim de no mês de novembro, aí tem um monte de coisas e atividades, eventos com pessoas negras. E aí todo mundo lembra que existem pessoas negras. E aí quando chega o mês de junho, todo mundo lembra que existem pessoas LGBT. Mas o quanto isso se traduz em prática diária antirracista, anti-LGBTfóbica, sabe? E pensando na nossa perspectiva, então, enquanto professoras e professores, o quanto que nas nossas salas de aula a gente coloca essas coisas como centrais na nossa ação, ou quando a gente faz, por exemplo, né, quando está em posições de escolher bolsistas, quantas pessoas negras a gente escolhe como bolsista, quantas vezes a gente luta pelos direitos das pessoas trans a terem acesso ao ensino superior, porque para mim é uma coisa assim ainda surreal, né? 2021 e a gente ainda tem essa estatística de que a média de vida de pessoas trans é de 30 e poucos anos. Isso é uma coisa assim que não pode, né? Não poderia, não deveria. Então, tem uma escola, vou aproveitar, você falou de Bárbara Carini, né, Pinheiro, que é uma professora do Instituto de Química aqui da UFBA, e ela é idealizadora da Escolinha Maria Filipa, que é uma escola de educação infantil, e eu lembro que em junho, no mês do orgulho LGBT, a escolinha fez uma publicação nas redes sociais falando sobre isso, sobre representatividade, porque é muito interessante quando chega o mês de junho, é isso, né? Arco-íris para todo lado, tem tudo de arco-íris para se vender, para se comprar, tá em camiseta, né? Maio, tudo é mulher, tudo é não sei o que, aquelas coisas assim, e tudo é cor de rosa, né? Porque mulher é cor de rosa. Consciência negra, mas a consciência também, tudo é punho, tudo é um punho erguido, assim, para vender, é caneca, é tudo uma coisa, o capitalismo é uma coisa muito impressionante. E aí, a Escolinha Maria Filipa pega e pergunta, né, quantos professores, quantas professoras trans tem na sua escola? Então, é uma escola que desde o começo, desde que surgiu, tem professoras trans trabalhando. E aí, isso, para mim, é que, né, então, voltando e fechando a sua pergunta, isso, para mim, é o que é mais importante quando a gente pensa em representatividade. É a possibilidade da gente estar nos espaços e ocupar os espaços não enquanto figuras para representar, mas enquanto figuras que estão naquele espaço dividindo poderes, né, de forma igualitária, assim, e ocupando, de fato, espaço, existindo nos espaços, não como uma ou outra, como alguém que está representando. A gente quer, eu acho que o desejo de todo mundo que é de grupo minoritário, estou falando agora para todo mundo do bem, egocêntrica eu, né? Mas é ser comum, assim, é passar desapercebido no sentido de eu não quero estar representando ninguém, não quero representar um grupo, sabe? Eu quero que todo mundo possa estar aqui, nesse espaço em que eu estou, seja ele qual for, por escolha, e que não se sinta, assim, um peixe fora d'água, né? Não sinta que é a única pessoa. Então, eu acho que é muito complicado a gente falar em representatividade, pensar assim mesmo o que significa isso, né? Quando a gente continua sendo exterminado. Eu espero que chegue o dia que eu não precise mais fazer essa pergunta para você, como eu fiz para a Bárbara, como eu fiz para a Jaqueline, como eu fiz para outras mulheres de outras etnias ou LGBTs. Que eu não precise mais fazer essa pergunta. Um dia que isso vai, tipo, não importa mais, a gente está todo mundo aqui, todo mundo junto. Eu espero mesmo que chegue esse dia que eu não precise
mas está aqui fazendo essa pergunta. Então, vamos lá para essa segunda parte mais pessoal da nossa entrevista. Eu sempre gosto de falar que é essa parte mais pessoal, para mostrar justamente que nós cientistas somos humanos, temos vidas pessoais, não ficamos só lá trancados na universidade, no laboratório. Então, eu queria começar sabendo se alguma mulher te inspirou a seguir e a continuar na física, a continuar estudando, a continuar seguindo seus sonhos. Eu acho que tem várias, né, mulheres, assim, tem uma coisa de... É claro que sempre tem, por exemplo, a minha mãe, né, que é uma pessoa que me inspira, mas que eu acho que tem... Que eu tive, assim, ao longo da minha trajetória, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, sabe? E que, assim, e que acolheram, sempre mulheres que acolheram, várias mulheres que acolheram, e isso não é exatamente inspirador por si, né? Isso seria, eu acho que mais a minha mãe, enquanto inspiração, mas que fazem parte da trajetória, assim. Então, acho que isso. E se você pudesse encontrar a Catemari do passado, aquela menina lá apaixonada por física, no ensino médio, no ensino fundamental, o que você diria para ela? Que conselho você daria? Olha, eu ia dizer para ela o seguinte: pode parecer estranho agora, mas assim que você tiver oportunidade, comece a pagar a sua aposentadoria. Era isso que eu diria para ela. Eu estou falando super sério aqui, porque tem um arrependimento que eu tenho na vida, é não ter começado a pagar para minha aposentadoria quando eu fiz a minha carteira de trabalho, lá na época que eu era técnica em secretariado. Porque é uma coisa que a gente, e principalmente quem está na carreira acadêmica, a gente às vezes não vai pensando nisso. Mas aí você faz. Eu tô rindo de nervoso, justamente por essa questão. Porque você faz graduação, mestrado, doutorado, não sei o quê, e até então você não está contribuindo para o INSS. E aí você só quando você. Assim, se você não tem algum outro emprego em que você faça contribuição, ou se você não faz contribuição como autônoma. E aí você vê seus amigos, suas amigas que não são da área acadêmica, quando você começa a trabalhar, eles já têm lá, sei lá, 20 anos de contribuição. 20 não, né? Mas já tem muitos anos de contribuição. Então, eu diria isso, olha, faça essa contribuição aí, mesmo baixinha, não tem problema, vá fazendo essa contribuição para contar como tempo de serviço, porque eu devia ter feito isso. Quanto às outras coisas, eu acho que eu fui fazendo as coisas assim, que por mais que na hora parece que as coisas estão dando errado, que são ruins, que tudo foi se resolvendo e tudo foi se encaminhando. Não... Então, fora isso, eu acho que eu não teria outros conselhos para dar para ela. É mais fácil eu pedir conselho para ela. Eu vou aproveitar esse conselho para mim, porque eu tenho que resolver essa questão também. Vá. E se você pudesse compartilhar com a gente ainda um sonho ou uma meta que você tenha? Caramba. A primeira coisa que me veio à mente foi agora me aposentar. Parece que eu não estou querendo trabalhar, né? Mas pensando justamente assim nisso que você falou de algo mais pessoal, a vida não é o trabalho, né? Então, assim, eu tenho uma meta de... E se a gente considera o governo que a gente tem e da quase impossibilidade de se aposentar, eu tenho um sonho que é de poder me aposentar e poder viver um pedaço da vida assim, sem ter que estar trabalhando, sabe? De poder... Como que deve ser uma vida assim, sem estar trabalhando, não porque você está desempregada, mas porque você já pode, assim, sei lá, fazer outras coisas que não sejam de obrigações profissionais. Posso amar o que eu faço, mas é uma obrigação profissional, né? Então, eu tenho esse sonho, assim, de me aposentar.
Então, vamos às rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras. Você tenta me responder em uma outra palavra, o que significa para você. Eu tô me sentindo num programa de TV, aquelas coisas que a gente via assim, Beatriz, eu teria dito isso, teria dito aquilo. Eu sei que eu não vou lembrar, não vou saber dizer nada agora, eu já tô prevendo. Eu já tá me dando aqui palpitação de pensar nisso assim, meu Deus, eu vou ter que dizer uma coisa rápida. Vamos lá. Física. Tô dizendo, vamos de novo. Esses negócios. Tá, vou tentar de novo, vamos lá. Física. Porque eu fico pensando, né? A gente pensa assim, nossa, a gente tem que dar uma resposta, tem que ter uma coisa assim que fique bonita. Eu não consigo nem dar uma resposta bonita, nem uma resposta nada a ver. Eu sei que eu sou uma pessoa péssima para isso. Mas eu vou tentar de novo. Tá, vamos lá. Vai. Começando por física. Tá, física. Eu. Ensino. Boniteza. Formar outras pessoas. É um desafio. Meninas nas ciências. Que sejam muitas. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado justamente para essas futuras meninas nas ciências ou em outras áreas que elas queiram seguir, mesmo que não seja nas ciências, mas que elas continuem sempre seguindo os seus sonhos. Eu acho que essa é uma coisa assim super importante. Eu gosto da física, como eu falei desde o início, amo, gosto das ciências, gosto de várias coisas que essa forma de pensar tem, gosto de tem várias oportunidades que eu tive na vida por conta dessa paixão pelas ciências. Morar em Nova York foi uma coisa sensacional. E várias outras coisas, tantas viagens, eu gosto muito de viajar, então tem muita coisa. Mas eu também tenho várias coisas e várias paixões assim que não são relacionadas à ciência. E que entender um pouco de ciência me ajuda a me relacionar com essas outras coisas, a entender outras das coisas que eu gosto, sejam elas quais forem, sei lá, desde cozinhar até marcenaria, até viajar. Então, quando eu penso em meninas na ciência, não é exatamente no sentido de carreira profissional. Pensar a ciência ou se interessar, ou se enturmar em coisas de ciência, fazer atividade de ciência, não significa que você tenha que seguir isso enquanto carreira. Não é pela carreira em si, é pelo prazer que pode proporcionar. É uma coisa muito gostosa, que pode ser muito gostosa. Então, o meu conselho é que procure coisas da ciência que você goste e que não necessariamente vão ser as coisas que a gente aprende na escola. Infelizmente, muitas das coisas que a gente aprende na escola não são as mais legais, né? Mesmo, especialmente, eu acho, talvez na física. Gente, se vocês soubessem o quanto eu detesto cinemática, e eu sei que essa é uma das coisas que a gente mais vê na escola, né? Essas coisas assim, de cinemática. Então, tem muita coisa bacana da ciência que é pelo prazer, assim, só de aprender, pelo prazer de entender. E então, não pensem, mesmo quando vocês veem, às vezes, tem alguma atividade para meninas da ciência, ou focada em meninas da ciência, não quer dizer que isso seja pensando na parte profissional e acadêmica. Ou mesmo que falem para vocês coisas assim, para você seguir essa carreira, para você não sei o quê, filtrem, deixa entrar por aqui, sair por ali. Pensem pelo prazer de aprender aquela coisa, e pode ser bem legal, independentemente do que vocês vierem a fazer enquanto carreira. Então, acho que é isso. Assim. Então, obrigada mais uma vez, professora, por compartilhar aqui um pouquinho da sua trajetória com a gente. Obrigada a vocês. E parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que é um trabalho que é difícil, a gente faz essas coisas e obrigada também pela organização de vocês, o roteiro, achei que estava ótimo, que vocês me mandaram. Então, eu sei que vocês têm um grande trabalho também na organização disso tudo.
Então, parabéns pela organização de vocês no trabalho e pela disposição em fazer isso, né? Eu acho que essa disposição faz parte de uma crença de que a gente pode mudar as coisas, ou de que a gente pode contribuir para espaços melhores, né? E a gente vai aprendendo, assim, todas juntas nisso. A gente vai fazer coisas que não são, eventualmente, assim, coisas que a gente vai olhar daqui a algum tempo e vai dizer, meu Deus, eu fiz isso. E que tudo bem, né? A gente vai aí aprendendo, então, obrigada. Desejo muito sucesso ao projeto e continuidades, desdobramentos e coisas assim, para vocês, para toda a equipe. Aí. Muito obrigada pelos votos e que a gente continue plantando pelo menos uma sementinha em cada menina e menino também. Não só para as meninas, mas para os meninos também. Que todo mundo se sinta um pouquinho tocado por cada mulher que passa por aqui contando sua trajetória. Então é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências e Meninas nas Profissões. E não esqueçam de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, que você pode ouvir essa entrevista no nosso podcast e acompanhar também o nosso Instagram.